Deus abençoe a tua vida. Você está preocupado? Você está preocupada? Escuta esse texto que eu vou ler para você aqui agora. Em Filipenses 4 e o versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo, de fato, é muito importante para os dias de hoje. Eu estava ontem assistindo um filme, um filme familiar evangélico, com a minha família. E aquilo me despertou muito quanto ao momento em que nós estamos vivendo. Se a gente fôssemos olhar para o começo deste século, há 10 anos, 12 anos atrás, nós íamos perceber que nós não tínhamos as dificuldades em que nós estamos vivendo hoje. A gente não tinha essa avalanche do mundo digital. Nós não tínhamos essa dificuldade de controlar, o tempo que nós passamos no computador, na televisão, no celular. Nós não tínhamos essas preocupações, porque nós tínhamos uma convivência social mais. A gente tinha momentos em famílias que eram mais unificadas. E aí o tempo vai passando, o avanço da tecnologia e o avanço do mundo digital para a nossa vida é bom e ao mesmo tempo é ruim. É bom porque adianta muitas coisas, o avanço em si traz benefícios, mas traz dificuldade para nós, porque nós, seres humanos, na maioria, não sabemos de antemão observar o problema. Nós conseguimos ver o problema quando ele já está estourado, quando ele já está alavancado, quando já está um nível muito alto de que não se pode se controlar. E hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão vivendo as suas vidas dependendo deste mundo digital. E cada vez mais elas estão imersas, assistindo, levando seu tempo a um desgaste que amanhã a gente vê resultados como ansiedade, depressão, que são muitas das vezes resultado desse desgastes. A gente não pode dizer que essas doenças, emocionais, mentais, elas não são sérias, são muito sérias e devem ser levadas a sério, porque estão tirando vida das pessoas, estão levando as pessoas à morte real. Eu não estou falando só morte espiritual, morte emocional, mas a morte física. E muitas das vezes de forma trágica, de forma até mesmo de levarem a tirar a própria vida. Mas isso é real. E nós estamos vendo isso ao nosso redor. Pessoas que estão na igreja, pessoas que são crentes, evangélicas, e que muitas das vezes estão ali com um status até apresentável, de você ver aquela pessoa está aparentemente bem, aquela pessoa está demonstrando que está feliz, que está alegre, e de repente, de uma hora para outra, aquela pessoa tem um fim trágico. Eu vi 2 notícias, uma aqui em Pernambuco e outra no estado de São Paulo, onde aquela pessoa que parecia estar bem, olha, estava com uma convivência familiar bem, estava com um momento ali na igreja bem, na sua comunidade estavam bem, mas de uma hora para outra tiveram um fim trágico. E eu fico me perguntando a que nível nós estamos chegando, porque nós, muitas das vezes, negligenciamos e ficamos, às vezes estamos vendo, enxergando, mas não queremos aceitar que aquilo realmente faz mal. E fora outras questões que vêm, porque hoje em dia a gente está vendo crianças com depressão, nós estamos vendo, não é só adulto, com ansiedade, com síndrome de pânico,
com toque, com transtorno, com tantas esses problemas emocionais. E a gente está vendo essa dificuldade alavancando. Daqui a 5 anos, como nós vamos estar? Daqui a 5 anos, como é que a gente vai estar emocionalmente? Se a gente hoje vê pais que, quando os filhos vão para a escola, de manhã, à tarde estão em casa, colocam um celular, colocam um tablet, ligam a televisão, deixam um computador, aquelas crianças, e as crianças estão ali consumindo conteúdos que muitas das vezes os pais não estão nem vendo, não estão nem enxergando o que é que elas estão vendo, e estão deixando, e de repente as crianças estão se apresentando comportamentos fora do comum, desequilibrados. Sem falar os adultos que estão cada vez mais mergulhando ali, aumentando a sua dopamina, isso vai aumentando o seu vício, porque a dopamina motiva a gente, né? Traz a sensação de bem-estar, de prazer, mas é enganosa. Porque quando você come uma comida que te faz bem, você sente esse mesmo prazer em uma dosagem menor. Quando você tem relação sexual com seu esposo, com sua esposa, você tem essa medida que o cérebro dá a você, né, de forma química, na quantidade certa. Mas quando você tem esse excesso de consumos, que te traz um prazer instantâneo de forma radical, né? De forma fantasiosa, aquilo vai trazer um mal para a tua vida, aquilo vai trazer um mal para a vida da pessoa. Mas estamos à mercê disso, porque pessoas adultas estão acordadas a noite toda assistindo as redes sociais, maratonando série e estão cada vez mais consumindo. E existe por trás disso um sistema que está cada vez mais investindo pesado para que você esteja diante de uma tela. Para que você esteja diante de uma tela. Veja só que nível. E a gente olha para anos atrás, décadas atrás, que não se tinha muito isso. E hoje é briga por causa que um quer apresentar um aplicativo melhor do que o outro quer investir milhões para que os seus telespectadores, né, os seus usuários estejam mais avançados, mais à frente. E cada vez mais é só um consumismo. Cada vez mais é só um consumo de um produto que vai levar a um problema emocional, mental. Isso traz problema na família, isso traz problema na sociedade, isso traz problema em todas as áreas financeiras. Tem pessoas que pagam, né, alguns aplicativos e vai surgindo um aplicativo, outro aplicativo, e tem uma série de aplicativos que a pessoa paga para poder usufruir do seu conteúdo, porque o seu conteúdo é chamativo, é para prender a pessoa. Mas nos últimos dias, a palavra de Deus ainda ecoa. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. E ainda mais, fala de paz. Sabe, ontem o filme que eu escutei, o personagem dizia que ele escutou, enquanto ele pregava, dentre a multidão, dizendo assim: nós queremos paz. E sabe, nos dias de hoje não é diferente. No Brasil, no mundo todo não é diferente. O mundo precisa de paz, mas a paz começa quando nós entendemos aquilo que nos prejudica, aquilo que tira a nossa paz. O que é que está tirando a tua paz? Reserve um momento para você perceber o que tem gastado a tua mente, o que tem gastado o teu emocional e está te levando a um momento, um declínio, tirando a tua paz, tirando a tua comunhão com Deus, tirando ali o teu momento de oração. Você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a Bíblia, você não consegue ter um relacionamento com Deus porque você está enfadado, cansado, e você tem que enxergar o que tem roubado. O que tem roubado a tua paz? E é interessante porque o texto diz assim: não andeis ansioso por motivo algum. Isso é, não só um momento de ansiedade, de ficar pensando no que pode ou não acontecer, de ficar achando que vai acontecer algum mal. Não, isso aqui é bem mais do que isso. Isso aqui é um estilo de você querer prever o futuro de certa forma. Será que vai acontecer isso?
Será que não vai acontecer isso? Mas antes, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações. Veja, aquilo que vai afastar a ansiedade é apresentar por meio de orações. A oração é o contato que nós temos que vai nos levar a um nível de aproximação com Deus. E aí ele diz, ações de graça. Ação de graça é uma ação de reconhecimento, é uma ação de agradecimento. Tem pessoas que mal se levantam da cama, elas não agradecem, mas elas pegam no celular. Elas nem oram pelo seu dia para que Deus abençoe, livre, guarde, proteja, abençoe o seu dia, mas elas estão ali dando likes em coisas fúteis muitas das vezes, mas é ações de graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, observe isso aqui agora, guardará o vosso coração. Não está dizendo só o coração físico, aqui o músculo, não, mas guardará o seu coração, a sua consciência, a sua mentalidade. Sabe, o coração ele faz parte do sistema cardiovascular. Mas na nossa mente existe também um sistema que, diferente do coração, transmite para nós sensações, transmite para nós, para o nosso sistema central, diferente do nosso sistema cardiovascular. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é o órgão, é a parte principal aonde o inimigo ataca, aonde o inimigo vem para roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar a nossa perspectiva de vida. E a gente começa a observar que isso está acontecendo. Ele guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Sabe, muitas pessoas estão sendo levadas a terem pensamentos fúteis e a gente vê os pensamentos intrusivos que agora vêm para nos fazer tentar coagir contra nós mesmos. Pensamentos que vêm de destruição, de morte, de perca, de desânimos, de ansiedade, de fobias. E os pensamentos das pessoas estão sendo cada vez mais levados para as trevas. Porque aquilo que não vem de Deus não vem de outra coisa. E a gente sabe de onde vem. Porém, o ser humano, ele tem a capacidade também... Olha, quando eu falo capacidade, é porque coisas são geradas de nós mesmos. E nós precisamos entender isso. Porque queremos culpar ao diabo, queremos culpar a ele, mas muitas das vezes nós estamos produzindo, porque estar aqui os princípios, estar aqui a Bíblia, estar aqui a sabedoria de Deus para nós, todos os seres humanos. Não é só para os cristãos, não é só para os evangélicos, não. Quem quer ser bem-sucedido, quem quer ser próspero, quem quer viver uma vida aqui boa, estar aqui, ó. Os mandamentos, estar aqui os princípios. Mas eu fico perguntando-me, sabe? Eu fico parado assim, olhando. Eu sou de uma geração em que pensávamos que o avivamento, pensávamos que nós seríamos a geração que nós iríamos impactar. E quando eu olho para a geração, que eu sou dessa geração, eu vejo que é uma geração doente, que ficou doente, uma geração que se deixou ser levado. E eu observo isso pelos meus colegas, amigos, pessoas que eram próximas, pessoas que deixaram de acreditar, deixaram de crer, deixaram de professar a sua fé em Deus e estão exaustas do labor da vida, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades familiares, dificuldades em todos os lados. E as pessoas estão vivendo isso. E esta nova geração que está surgindo está muito mais difícil de se entender. Uma geração que quer as coisas para ontem, que quer as coisas para agora, que não pensam no amanhã, uma geração que não pensa no futuro. Sabe, eu tenho 2 filhos, um casal. Eu oro todos os dias para que Deus ajude, mas eu também, como pai, eu estendo as minhas mãos para fazer o que eu devo fazer. Olha, tem pais que hoje não estão mais
disciplinando seus filhos, corrigindo seus filhos. Não porque existe isso, não porque não pode isso, porque não pode aquilo. E a gente está vivendo uma geração que vai dar trabalho. Sabe, eu aprendi uma coisa, escutei uma frase e realmente eu conectei. E dizia assim, olha, quando a gente está na dificuldade, a dificuldade ensina a gente. E a dificuldade nos dá a gente ferramentas como persistência, constância. Mas quando a gente está vivendo um momento bom, na maioria não ensinam nada. Um momento bom, de fato, não ensina nada, a não ser deixar você conformado, deixar você no seu bem-estar, no seu bel prazer e a sua mordomia lá em cima. Quando tá tudo bem, agora quando tá tudo dando errado, quando tá tudo dando difícil, a gente tem a tendência de a gente buscar mais a Deus, a gente procurar outros meios para sairmos daquele buraco, sairmos daquela dificuldade. E olhe que hoje, o dia atual, nós estamos vendo isso. Daqui a 5 anos, os profissionais da saúde, principalmente comportamental, né, na saúde mental, do lado emocional, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, vão estar com um excesso, volume muito grande de pessoas. Escute isso que eu estou dizendo, porque as pessoas daqui a 5 anos vão estar muito mais dependentes nos seus vícios digitais. E isso é uma verdade que a gente não pode negar, porque essa avalanche está vindo. Essa avalanche está vindo, muitas pessoas estão desapercebidas, estão mergulhadas cada vez mais, porque chegar de noite e no momento em que você deve descansar, você vai ali para o celular, vai para as redes sociais, e o teu descanso está sendo roubado, minado. Quando você vai acordar, vai para o trabalho mais estressado, mais cansado, indisposto, cortisol lá em cima, e a dopamina dominando, precisando de mais. E você está nessa. Mas que esse vídeo seja de bênção, porque a palavra de Deus, ela ainda continua dizendo que Deus, ele tem paz, que Deus, ele ainda tem mudança para a vida, que Deus, ele ainda pode mudar o viver daqueles que creem, daqueles que chegam a ele tem o poder de fazer isso. Quando a gente perde o controle, quando a gente perde e a gente não consegue mais dominar aquilo, nós temos que recorrer a Deus. Não só recorrer a alguma força profissional, algum conhecimento profissional, não só recorrer, porque muitos negligenciam dizendo é Deus que tem que fazer, e muitas das vezes Deus, ele não nega a força da medicina, Deus não nega a autoridade que Deus deu, porque um dos discípulos de Jesus era médico, e ele escreve, o Lucas escreve mostrando que as coisas que aconteceu eram coisas que médico não poderiam fazer. Então, quando a ciência chega ao seu limite, quando a medicina chega ao seu limite, Deus, ele não perdeu o controle. Quando a medicina chega ao seu limite e diz, nós não conseguimos mais resolver, nós não conseguimos entender isso, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle sobre a tua vida, sobre a tua casa. E se você crer em Deus, digita aqui o teu amém. Digita aí embaixo o teu amém. Porque Deus, ele vai mudar a tua vida. Mas reconheça, perceba o que está causando e venha até Deus, venha até Jesus, porque ele pode todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Um forte abraço.